E falando de saúde, não tem como deixar de lado a prevenção, a promoção de saúde. E com um assunto bem interessante, que é a questão dos exames laboratoriais, o que tem de mais moderno na atualidade médica, né, para a gente prevenir, para a gente mostrar um caminho mais correto de algum medicamento, se o tratamento está dando certo, é a questão dos exames laboratoriais. Então, para fazer parte desse time que vem somar aí no Janeiro Branco, né? A gente vai ter a participação agora da Marcele Greco. A Marcele Greco, ela é bióloga, ela tem mestrado e doutorado na Unifesp e trabalha atualmente como coordenadora de laboratório. Obrigado, Marcele, pela participação. Seja bem-vinda. Obrigada, doutor Fabrício, pela oportunidade de estar aqui com esse bate-papo com você e trazer a importância dos exames laboratoriais, né? Porque hoje a gente pode usar o exame laboratorial de forma a nosso favor, não só no rastreamento de doenças, mas sim de forma preventiva. Então, através dos exames laboratoriais, em associação com exames genéticos, a gente consegue muitas vezes predizer, né, algo de bom para aquele paciente que te procura aí por conta da nutrologia, e entre outros, né? E até interessante, Marcelo, porque a nutrologia é uma área que tem essa visão da prevenção, da promoção de saúde, então a gente destrincha um pouquinho mais aqueles exames, porque aquele check-up antigo, né, convencional médico que a gente fazia, avaliar fígado, avaliar colesterol, triglicérides, avaliar a função renal, a gente sabe que tem muito mais informação através de um check-up mais moderno agora. E o que você pode falar de avanços aí que a gente pode usar, que os médicos usam no dia a dia nos seus consultórios, para os pacientes, que você vê, né, na coordenação do laboratório que você participa? O que você tem de informação dessas novidades? Então, tem muito hoje dessa maneira preventiva, né, que os médicos vêm utilizando na dosagem de vitaminas. Então, as vitaminas têm entrado aí nesse rol, né? A dosagem hormonal, então, às vezes o paciente ele está fazendo ali um tratamento à base de algum hormônio, ele precisa ver se isso está dando resultado, mesmo para ele aplicar no treino que ele está desenvolvendo ali com o personal. Então, a gente consegue saber se a dosagem, o tanto de testosterona que foi passado para aquele homem, no caso, está fazendo o efeito desejado. Então, tem muita coisa legal, assim, né? A gente pode fazer até um link, né, com essa apresentação anterior que teve do empresário, que ele citou a ocitocina. Hoje em dia, a gente dosa a ocitocina. Então, é um hormônio muito relacionado com o bem-estar. E a gente tem feito a dosagem através de um exame laboratorial teoricamente simples, né? E que a gente consegue até fazer um acompanhamento. Olha, uma dosagem inicial desse hormônio, como é que ele estava, depois de passar por uma situação em que a gente pode estimular, né, o bem-estar, o prazer dessa pessoa, como é que fica? Aumenta ou não, né? Então, a gente também consegue, é uma novidade que está vindo para o mercado. Interessante. E depois a gente pode até mostrar um caminho, né, de como pode ser tratado aquilo para melhorar aquela performance, aquele hormônio, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. E você citou a questão das vitaminas. A gente sabe que a vitamina D, né, que todo mundo já conhece hoje, que a gente consegue dosar muito bem hoje em dia. Vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina K, né? Exato. E além delas, a questão hormonal, que você falou muito bem. Além da testosterona, a gente consegue ver, por exemplo, metabólitos dela como DHT, para ver relação de queda de cabelo, questão de crescimento de próstata, né? Consegue. Estradiol, para a gente ver se aquele tratamento hormonal pode ter alguma consequência ali para gerar uma ginecomastia, que é interessante também. Outra questão é a questão das mulheres que usam anticoncepcional, que a gente vê aquele marcador lá, né, que é o SHBG, que sempre eleva, né, e quando ele eleva, a testosterona cai muito, e aí tem aquele relato da mulher que faz uso do anticoncepcional, que é queda de libido, fraqueza, fica inchada, né? E, além disso, a questão dos metais pesados, né, que a gente vê tão importante hoje em dia. Quais são que a gente consegue analisar? Hoje a gente consegue dosar inúmeros deles, né?
Entre os principais e mais pedidos, chumbo, mercúrio, arsênio sanguíneo, cádmio, muitos. São infinitos hoje os metais que a gente consegue dosar também através do laboratorial. Legal. E hormonais, além da testosterona, a questão de metabolismo de cálcio, né, para a gente ver a relação certa de depósito, né, de circulação. Isso, o paratormônio, a gente consegue. Isso. Tudo isso a gente consegue dosar de maneira bem simples através da coleta de sangue. E a questão da imunidade, né, que a gente vê tanto os pacientes buscando isso, eu quero fazer um exame para imunidade. A gente sabe que tem alguns artifícios para a gente dar essa informação para o paciente. Por exemplo, questão de vacinas. Eu sempre solicito para meus pacientes a questão da imunidade para hepatite B, imunidade para hepatite A, para hepatite C. Será que ele desenvolveu mesmo anticorpos para aquela vacina? Isso tudo a gente pode conseguir através dos exames hoje, né? Tudo. Essas são as chamadas sorologias, né, que a gente pede, até são bastante requeridas assim no momento de um exame admissional, um controle ali de algum funcionário pós-infecção, né? Então, essas sorologias também a gente consegue fazer, não só em questão de vacinas, mas hoje a gente consegue fazer sorologias para outros tipos de doenças infecciosas. A gente consegue dosar para ver se a pessoa desenvolveu a produção de anticorpos contra aquele determinado patógeno, né? Então, não só dentro de sorologia de hepatite e tal, mas entre outros. Pneumococos, Covid, né? Hoje a atualidade é a sorologia para Covid, né? É que o Covid ainda é um assunto bem controverso, né? Muitos estudos precisam ser estabelecidos ainda em relação a isso, porque muitos pacientes nem desenvolvem, né, a produção de anticorpos contra. O que a gente tem percebido bastante é que aqueles pacientes que tiveram a forma mais grave e aquele tempo maior de detecção via SWAB, que é aquela coleta que a gente faz nasal, esses sim desenvolvem depois autoanticorpos da classe G. Autoanticorpos não, né? Anticorpos da classe G. Olha, interessante. E a questão dos marcadores tumorais? O que você tem de informação que a gente pode solicitar mais? Então, os marcadores, hoje a gente tem vários CAs, né? Então, tem aquele 15.3, 17 infinitos. Então, hoje a gente tem marcador tumoral para quase todos os órgãos e tecidos que você queira rastrear, né? Então, o laboratório também tem uma pesquisa bastante ampla em relação a isso. Interessante. E chegando, então, no auge do nosso assunto, eu acho que entra o quê? Os testes genéticos, né? Teste genético ele é até meio difícil de falar, porque nem na formação médica a gente tem tanto contato, né, nesse assunto. Isso aí para a gente era uma modernidade altíssima e hoje em dia está presente. Hoje em dia a gente consegue fazer isso nos consultórios, né? Se tem um histórico ali familiar, que é um histórico familiar forte de uma mãe que tem, por exemplo, um câncer de mama, se tem um histórico familiar de um pai que tem câncer de próstata, se tem um histórico de outros cânceres aí na família que vale a pena rastrear, hoje em dia tem vários testes genéticos que a gente pode estar usando, né? Tem sim. Hoje a moda, né, é o exame genético, justamente por conta dessa medicina preventiva que muito vem se falando, né? Então, hoje, a única coisa, assim, que sempre, porque eu tenho a oportunidade de dizer para algum médico, sempre pensar em conjunto, porque hoje é muito difícil a gente pegar um único gene para predizer alguma coisa. Então, muito se utilizou a genética no passado, para determinar doenças mesmo, né? Então, o gene X ele está envolvido com a doença X, o Y com a doença Y. No entanto, de maneira preventiva, isso muda um pouquinho, porque o gene sozinho ele tem uma função. O gene, em conjunto com outros genes, ele tem a função completamente diferente. Então, mesmo assim, para prever, né, de maneira preventiva, a gente precisa estudar sempre um conjuntinho de genes. Então, a gente tem... E é muito comum, assim, né, o que aparece bastante no laboratório é em relação à alimentação. Então, nós temos 3 ou 4 genes que, andando junto, eles são capazes de predizer se a pessoa tem mais... como se diz? Predisposição a gostar de açúcar, por exemplo. Quando que a gente vai pensar, né, que vai existir um gene que vai revelar isso, se a pessoa tem mais predisposição a gostar de açúcar? Então, se a pessoa tem predisposição a uma metabolização muito mais rápida da cafeína. Então, né, o nutrólogo ele pode falar, olha, então você nunca tome a cafeína antes de você treinar, porque isso pode potencializar, e muitas vezes a gente vê a morte súbita de alguns atletas e não sabe por quê.
Então, assim, é muito interessante esse mundo da genética por conta disso, porque a gente junta os genes e a gente consegue predizer uma série de coisas que podem atrapalhar o treino daquela pessoa ao invés de ajudar, né? Sim, e contextualizando a questão da saúde mental, o que tem, o que você vê na prática que já é possível a gente rastrear, a gente analisar com o teste genético? Então, hoje, o que está muito bem estabelecido com os testes genéticos é você predizer Alzheimer. Então, através da busca aí do histórico familiar, então se a pessoa tem e tudo mais, e Parkinson. Esses são os melhores estabelecidos. Mas muitos outros vêm vindo, né? Muitos outros têm. Então, a gente tem algumas síndromes que podem ser detectadas através, né, de cromossomos específicos, onde a gente consegue determinar, por exemplo, uma perda psicomotora. Por que ela veio bem até 15 anos e depois disso ocorreu essa perda? Então, muitas vezes tem uma mutação nesse gene e a gente consegue modular a resposta, digamos assim. A gente consegue reverter essa situação de perda. Não, informações bem incríveis e obrigado por somar, viu? Muita informação atual. Muito obrigado. Hein? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo, doutor. Parabéns pelo trabalho.